Jovem, eu te ordeno, levanta-te. Sinal de esperança pelo canal da Comunidade Católica Obra de Amor, nesta terça-feira, 24ª semana do Tempo Comum, te convido juntos a rezar e proclamar que Jesus é o Senhor da vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar a palavra de Deus para nós no dia de hoje. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 7, versículos do 11 ao 17. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: "Não chores." Aproximou-se, tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: "Jovem, eu te ordeno, levanta-te." O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: "Um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo." E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje narra para nós o episódio da ressurreição do filho da viúva de Naim. Um episódio muito conhecido da Sagrada Escritura, onde alguns detalhes são importantes. Primeiramente, que nós notamos na narrativa do Evangelho duas multidões, duas caminhadas. A caminhada daqueles que estão com Jesus. O Evangelho nos diz que Jesus estava se dirigindo à cidade de Naim. Estavam seus discípulos e uma grande multidão. A caminhada da vida. A caminhada daqueles que estão com Jesus, o Senhor da vida. E a caminhada da vida, a caravana da vida, podemos assim chamar, se encontra com uma multidão da morte. Está passando um cortejo. Como às vezes nós encontramos muitas vezes nos nossos deslocamentos. Vemos uma cidade ou outra, um lugar ou outro, um enterro, um sepultamento, um cortejo. Pessoas indo levar um ente querido ao cemitério, um corpo de um falecido ao cemitério. Jesus se deparou com isso também, e seus discípulos. E aqui nós vemos então este encontro. O encontro da multidão da vida e o encontro da multidão da morte. O encontro daqueles que estão alegres por seguir a Jesus, o encontro daqueles que estão tristes. Se a morte já às vezes já nos impressiona, imagine a morte de um jovem. Nós sabemos muito bem que é muito mais chocante, podemos assim dizer, a morte de alguém que está na flor da idade. E aqui, entre a multidão que chora, uma mãe. Uma mãe que aparentemente está agora desamparada, viúva e o seu filho morto. E às vezes Jesus, poderiam as pessoas pensar, mas que jeito de Jesus abordar aquela mulher. Mas antes disso, Jesus, diz o Evangelho, sentiu compaixão e falou: "Não chores." Talvez uma frase que hoje é até evitada num contexto fúnebre. Nós aprendemos que num velório, num momento de luto, as pessoas devem sim, podem
se quiserem, se sentirem vontade de chorar. Não há mal nisso. Por que Jesus olha para essa mulher e diz: não chores? Uma forma, claro, de consolá-la, mas de mostrar que a morte não deve ser o pior desespero do ser humano. Em nenhum momento se deve haver o desespero, nem mesmo na morte. Jesus ocasiona ali um milagre. Ele ressuscita aquele jovem. Jovem, eu te ordeno, levanta-te. Mais do que uma ressurreição, uma ressuscitação de um cadáver, esta frase de Jesus, ela tem tantos sentidos. Esta frase de Jesus tem um sentido profundo de também nos levantar de tantas mortes. Não só os jovens, mas também nós. Que às vezes estamos prostrados, que não nos levantamos, que não seguimos a Jesus. A grande mensagem que esse texto do Evangelho nos traz é que nós devemos passar do cortejo da morte para o cortejo da vida. Que às vezes é necessário passar por esta experiência também do cortejo, de caminhar no luto. Mas o que Jesus quer mostrar para nós neste Evangelho de hoje, neste ser um sinal de esperança para nós, é que nós devemos, como este jovem filho da viúva de Naim, deixar o cortejo, ou a multidão, ou o caminho da morte, e passar para o caminho de Jesus, para a multidão que segue Jesus, que é a multidão da vida. Rezemos de maneira especial hoje, neste sinal de esperança, pelos nossos irmãos já falecidos, que já estão do outro lado da vida, mas rezemos também por aqueles que estão mortos, mas ainda estão neste mundo, ou seja, mortos espiritualmente. Precisamos ajudá-los, em primeiro lugar também a nós, a passarmos do caminho da caravana da morte, do cortejo da morte, para o caminho da vida. Que assim o Senhor nos ajude a também nos consolar diante dos nossos momentos, enxugar as nossas lágrimas e fazer com que a gente continue nos seus caminhos. Essa deve ser a nossa prece de hoje do sinal de esperança. Que o Deus da paz, que o Deus de toda bênção, que o Deus de toda vida te abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.